Qual anime tem o que precisa para ser a melhor fantasia sombria da nova geração? Sentence to be a Hero e Cleavate são ótimos candidatos a esse posto, mas um deles pode estar te enganando. Entre heroísmo como punição eterna e uma besta lendária que derruba qualquer herói, esses dois garantem violência e mundos fantásticos, mas suas diferenças deixam claro qual pode virar um gigante e qual tá desperdiçando potencial. Então a verdade é que um deles é cinema absoluto e o outro uma baita decepção. Mas você sabe qual é qual? Se você curte bons animes de fantasia e tem senso de humor, já deixa o like e fica preparado para essa comparação entre fantasias sombrias. Seiba! Nesses dois animes, os heróis não são muito bem vistos no começo das histórias. De um lado, Sentence to be a Hero tem eles como o pior tipo de criminoso, pessoas que cometeram atos hediondos e agora são obrigadas a lutar em prol da humanidade. Tudo no melhor estilo Esquadrão Suicida. Isso é, se os personagens da DC pudessem ser ressuscitados infinitamente. Mano, imagina eles trazendo o Coringa do Jared Leto de volta toda hora. Enquanto isso, o grupo heróico de Cleavate falha na missão de derrotar o personagem do título, o que resulta na destruição de todo um reino e suja o nome dos heróis na mente de seu povo. Até o rei perdeu a cabeça com essa situação. Mas tendo isso em mente, vale dizer como a estrutura narrativa dessas histórias é diferente. Cleavate mostra uma besta mágica parando seu genocídio porque foi conquistado pela fofura de um bebê. E a partir daí, segue uma história bem linear que acompanha principalmente um grupo só, mas também dá vislumbres de outras perspectivas para contextualizar melhor o que acontece. Já Sentence to be a Hero dá atenção mesmo ao grupo principal de heróis, além de ser claramente dividido em arcos demonstrando suas missões mortais. A cada arco, vemos uma narrativa maior sendo construída por trás, e a apresentação de novos psicopatas, quer dizer, heróis excêntricos que dão luz a um fator fundamental na comparação desses animes, seus personagens. No anime de Condenados, o elenco principal é mais vasto e de personalidades exageradas, o que inclui um cidadão com mão mais leve que o gato de botas, um psicopata e também um cara que só não é mais tarado em dragões que o burro do Shrek. Mas nós precisamos destacar três figuras: Kivia, a capitã de uma ordem de cavaleiros que é preconceituosa com os heróis; Teorita, a deusa mascote do grupo que faz cosplay de Gilgamesh nas horas vagas; e por fim, Chilo, o protagonista carrancudo. Já na outra série, o núcleo é bem menor, contando com Cleavate, o rei das bestas mágicas na forma de um humano chifrudo; Alicia, uma heroína ressuscitada para fazer breakdance; e a babá do príncipe mais fofo do reino. Quando tratamos de outros personagens, as figuras apresentadas vivem suas próprias histórias, mas acabam cruzando a jornada dos protagonistas, seja como inimigos, aliados ou algo entre esses dois. E isso praticamente não é visto no outro anime, já que ele está sempre preocupado com a missão dos heróis, algo que limita a nossa visão de mundo e deixa claras as diferentes abordagens na história dos universos. Em Sentence to be a Hero, passamos mais tempo nos mesmos locais, explorando a cultura de um lugar e aprendendo sobre os diferenciais desse ambiente, o que inclui as runas que modificam equipamentos, a praga demoníaca que ameaça a humanidade, ou deusas que distorcem a realidade só para ganhar um cafuné. Funciona mais ou menos assim. Boa, garota! E quando olhamos para Cleavate, a vastidão da Terra fica explícita desde o começo, mas ainda existem mistérios a serem desvendados sobre ela, e a oportunidade de ver diferentes comunidades. Homens, queimem a vila! Além de conhecer o minério que serve como base da magia, ou as lendas e seres poderosos que parecem reger o destino da história. Aí vale mencionar que os personagens frequentemente entram em monólogos expositivos para enriquecer a lore. Felizmente, a série usa diversas imagens para ajudar essas explicações, e não permite que isso atrapalhe o andamento da história na maior parte do tempo. O mesmo não vale para Sentence, que possui menos explicações, mas quando elas aparecem, são feitas de maneira bem menos orgânica. Grande parte disso acontece porque ele foca na ação, além de ser baseado numa light novel ao invés de um mangá, como Cleavate. Então agora sim chegou a hora de dar mais detalhes sobre os dois animes e definir de vez quem é mais potencial do que realidade. Um ponto positivo para as duas séries é seu visual. Cleavate tem uma cara retrô meio anos 90, enquanto o outro segue uma linha parecida com Mushoku Tensei, muito porque os dois animes têm equipes de produção similares. Isso já os torna mais agradáveis de olhar do que qualquer fantasia genérica. Mas quando falamos de animação, o anime das bestas mágicas é só bom, consideravelmente abaixo de Sentence to be a Hero, que esbanja a qualidade técnica a cada esquina. Talvez esse seja o mínimo necessário para dar conta de tanta cena de ação chata. Ok, falar que todas são chatas seria um exagero. O problema mesmo está na forma como o Chilo luta e os adversários que ele enfrenta. As coisas começam interessantes quando conhecemos a praga demoníaca como uma força da natureza e as facas explosivas do protagonista que dão orgulho ao Michael Bay. Mas logo, ele ganha ajuda de uma deusa e seus combates são resumidos a explodir alguma coisa ou usar uma espada tirada do... Da onde mesmo? Tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Já em Cleavate, são poucas as lutas de fato. Em compensação, esses embates podem ser resolvidos com mais criatividade e peso narrativo, porque temos mais adversários com algum tipo de personalidade real, ao invés de uma horda de monstros no modo Kill Kill. Isso não quer dizer que Sentence to be a Hero não tenha seus vilões humanoides. Eles começam a aparecer mais pro final da primeira temporada, mas quando uma luta épica está prestes a começar... 2 seconds later.
ela acaba super rápido e é bem broxante. Só dá pra tirar de positivo a esperança de que o futuro vai trazer antagonistas melhores. Em contrapartida, dá pra falar que a luta final de Clevatis poderia ser mais épica se tivesse animação superior, e ela ainda tem o problema do vilão que para de lutar pra fazer discursinho. Parem de ser tolos que acreditam na lenda dos heróis. O verdadeiro caminho a ser seguido é deixar um like nesse vídeo aqui, hypar o conteúdo e se inscrever para sermos 4.000. Pensando bem, talvez os discursos dele não sejam tão ruins assim. Voltando aos animes, muitas vezes Sentai to be a Hero não aproveita a ação muito bem, e quando o Shilo tá em tela, parece que as coisas vão ser resolvidas assim. Praga demoníaca? Explosão. Bandidos? Explosão. Formiguinha? Explosão. A noiva dele? Por algum motivo ele prefere ficar andando por aí com uma loli do que chegar perto dela. Brincadeiras à parte, o que ajuda os embates de Clevatis é que não são só o cumprimento de uma missão, cada um serve a narrativa e os personagens. Uma hora você tá vendo o desenvolvimento de Alicia, que busca vingar o seu pai. Na outra, quer salvar o bebê, que é a chave para o destino desse universo. E ainda não podemos esquecer da curiosidade de se jogar de um penhasco sem um balde d'água. Aliás, essa cena ajuda a mostrar a brutalidade presente em Clevatis, que faz jus ao seu título de fantasia sombria não só com isso, mas também com o julgamento da humanidade ou a representação da escravidão sem ficar forçando a barra. Sentai to be a Hero, por outro lado, coloca em xeque as organizações de seu mundo e condena os humanos com um inimigo incansável. Mas no quesito brutalidade, enquanto a heroína de Clevatis é protagonista por sua capacidade bizarra de se regenerar, o herói principal de Sentai atrapalha as coisas com suas explosões. Elas podem ser luzinhas lindas de se ver, mas deixam tudo menos visceral. É só quando outros personagens contribuem que a brutalidade pode ser realmente vista. Então, além de terem personalidades mais interessantes que Shilo, os outros heróis são essenciais para dar variedade à ação. Se fizermos uma comparação com os secundários de Clevatis, na verdade, eles praticamente não existem. No máximo, dá pra falar dos antagonistas e de um outro herói que são personagens bem básicos por enquanto. Em compensação, o grupo principal é bem desenvolvido, o que não pode ser dito de Sentai to be a Hero, onde todos os personagens são pouco explorados. No máximo, dá pra falar que a Kivia deixou de ser preconceituosa com os heróis, e o Shilo ficou menos chato com a Teorita. Essa última, aliás, basicamente não mudou desde o início do anime, então aí vai de você achar que ela é uma fofa merecedora de cafuné, ou uma pirralha chata que deveria receber tratamento VIP do protagonista. Explosão. Por outro lado, Alicia demonstra um arco próprio, e Clevatis começou a mudar graças àqueles ao seu redor, mas só o fato de ser uma besta sem humanidade tentando entender esse ambiente, já torna ele muito mais interessante de acompanhar. Uma coisa curiosa é que ambas as séries tiveram primeiros episódios estendidos que demonstram bem as qualidades e defeitos delas. Em Clevatis, a história começa com exposição sobre a Terra e suas lendas, mas também apresenta Alicia como sua protagonista, dando dicas do seu desenvolvimento que está por vir. Depois, sua animação cumpre o papel de mostrar os elementos mágicos do universo e dar sequência nos eventos que desencadeiam o início da narrativa. Tudo com muita violência e imprevisibilidade graças ao Rei das Bestas Mágicas. Já Sentai to be a Hero esbanja a qualidade técnica logo de cara. Depois, fala de seus conceitos de maneira nada natural e então segue para uma grande sequência de ação. Até temos uma outra pequena pausa para bater papo e uns poderes legais sendo mostrados, além da apresentação de personagens interessantes à primeira vista. Mas o negócio parece mais um jogo de enfrentar horda de monstros. É só no finalzinho que vem um negocinho sobre a vingança que o protagonista busca, sendo que isso praticamente não é abordado durante todo o restante da temporada. Então Clevatis não é perfeito, mas é o primeiro capítulo de uma história épica. Ele não tem personagens secundários muito inspirados e nem animação mais badalada, mas trabalha bem com seu grupo principal, te deixando intrigado para conhecer mais do mundo vasto que começamos a explorar. Por outro lado, Sentai to be a Hero parece te jogar no clímax de uma história que ainda nem teve a construção necessária para que esse momento realmente importe. Ele chama a atenção com sua animação espalhafatosa e personagens variados, mas a ação fica repetitiva e o elenco é subdesenvolvido, muito graças ao protagonista pouco inspirado. O universo tem ideias criativas, mas elas nunca se juntam numa trama realmente envolvente. O potencial fica mais na nossa mente do que na tela. É por isso que Sentai to be a Hero se torna a decepção de hoje, enquanto Clevatis é o cinema absoluto desse vídeo e um dos nomes mais promissores das fantasias sombrias, o que é meio inesperado quando ele tem um bebê tão fofo, né? Oh, explosão. Se você gostou e quer apoiar o canal, considere se tornar membro clicando no vídeo especial do comentário fixado ou na descrição. Dito isso, muito obrigado por assistir, eu sou o Cid do canal Seiba e até o próximo vídeo.